Raquel Barbosa, sou automíope. Minha autodescrição: sou mulher de pele parda, tenho cabelo castanho claro, estou usando a camiseta preta, escrita em branco, Espírito Santo. Ao fundo tem uma parede branca. Estou sentada em uma mesa, tem o computador, algumas apostilas e o tablet com a capa vermelha nas minhas mãos. E hoje eu quero trazer para vocês uma conceitualização do que é a miopia. Porque a miopia, ela se caracteriza em várias etapas e em vários tipos de miopia. E segundo a OMS, 27% da população já é míope. E o que é a miopia? A miopia é a dificuldade de enxergar de longe. E por que isso acontece? Acontece porque a imagem ela é formada à frente da retina e não diretamente nela. Por isso que a pessoa ela enxerga a miopia, a pessoa enxerga embaçado, embaralhado e sem definição, dependendo do grau da miopia. Eu gostaria de definir alguns tipos de miopia para estar falando da minha miopia e como que eu lido na minha faculdade enquanto automíope para o estudo do diário. Então, a miopia, ela tem a miopia de curvatura, que é uma miopia, ela é mais frequente e ocorre quando a córnea ou cristalino tem uma curvatura mais acentuada e as imagens se formam à frente da retina. Já a miopia axial, o comprimento do olho ele é alongado do que o comprimento óptico. É o tipo de miopia de graus mais elevados e normalmente evolutivas no decorrer da vida. Já a miopia secundária, ela é comum entre pessoas de idade avançada que tenham glaucoma ou catarata congênita. Ocorre o deslocamento ou a degeneração do cristalino. Agora, a miopia congênita, esse tipo de miopia é desde o nascimento e é considerado de grau elevado. Existe também a miopia de índice. Ela aparece em pessoas com idade avançada, causa o aumento do índice refrativo do cristalino e permite a pessoa enxergar bem de perto, porém não de longe. Além disso, dessas miopias que foi mencionada, ainda existe uma miopia que é a miopia degenerativa. Ela é uma miopia conhecida também por miopia maligna ou patológica. É considerado o tipo de miopia grave e rara. Isso porque ela pode causar a cegueira. Geralmente, os casos de miopia são considerados saudáveis e apenas 3% da população mundial é diagnosticado com miopia grave ou miopia degenerativa, ou conhecida como miopia maligna, segundo a Academia Americana de Oftalmologia. Esse tipo de miopia pode ser acompanhado de lesões retinianas com consequências graves na visão dos doentes. Os principais fatores de risco para a doença incluem a idade avançada, a miopia do tipo axial, comum por ser de grau elevado. Além disso, existem os chamados fatores de risco adicionais, por exemplo, histórico familiar de miopia, pessoas do sexo feminino ou área maior do disco óptico do olho. Mas não existe motivo para pânico. O importante é sempre cuidar da sua saúde ocular. Por que eu quis trazer essa conceitualização da miopia para você?
Porque muita gente entra em contato comigo e pergunta, sua miopia é como? E fica fazendo comparativo de uma miopia com a outra. Não, a miopia, ela tem alguns tipos de miopia e existe esse tipo de miopia mais grave, mais avançado. Por exemplo, o meu tipo de miopia infelizmente, esse tipo raro. É uma miopia degenerativa, maligna, e além da miopia, eu ainda tenho estigmatismo, que atrapalha muito a visão de dia, né, por causa da claridade do sol, e a luz à noite, que a claridade da luz, ela interfere muito na visão de quem tem a miopia acompanhado com o estigmatismo. E eu tenho o estigmatismo, a automiopia e ainda tenho atrofiamento do nervo óptico. Só que essas patologias que eu, Raquel, tenho, não quer dizer que a sua miopia vá desenvolver ou tenha. A minha miopia, ela é degenerativa, ela é congênita. Eu lembro da minha vozinha, mãe da minha mãe. Ela olhava, ela falava assim, Raquel, vem cá, deixa eu te ver. Ela nunca usou óculos e até então eu não imaginava que ela tinha problema de visão, até mesmo porque eu também achava que eu não tinha. Ela colocava a mão no meu rosto para me sentir e me enxergar. E eu não sabia que ela era cega. E nem meus familiares naquela época não atentaram para isso. Porque eles achavam que ela tinha perdido a visão com o passar dos anos, pela idade avançada. Ela morreu com 105 anos. E daí, quando foi diagnosticada miopia em mim, que os meus pais descobriram bem tardio, eu já estava com 7 anos de idade, a gente pensou assim, uai, mas ninguém da família tem problema de miopia? E depois, posteriormente, estudando, eu descobri que a minha avózinha tinha a miopia alta, porque ela nem enxergava, tadinha. Mas, como que eu lido com a miopia? Eu tenho dificuldade muito grande de enxergar longe. Todo míope é assim, ele tem muita dificuldade para enxergar longe, mas quando é perto, igual aqui, eu estava conseguindo ler o que está no tablet. Mas a letra do tablet tá assim, ó, tá em relevo, tá em negrito e tá bem grande. Aí eu consigo ler. E para mim fazer a leitura das apostilas da faculdade, porque são letras bem menores, bem pequenininhas, eu não consigo fazer essa leitura. Aí eu uso a lupa. Essa lupa foi um presente que eu ganhei. Uma cunhada minha, mais um irmão meu, comprou lá nos Estados Unidos e me mandou. Ela é de aumento 20. Ela aumenta 20 vezes. Então, tá dando para olhar aí? Esta lupa, ela me auxilia muito. E também, eu faço a leitura através de um aplicativo que eu baixei no meu celular. Eu faço a leitura através dele, eu jogo nele o PDF que o professor me manda e escuto com esses foninhos de ouvido, que foi um presente também de uma amiga muito querida, Vânia Queiroz. Ela é acadêmica de psicologia juntamente comigo e ela ela foi e me presenteou com esse foninho de ouvido. E me ajuda muito, eu uso bastante. Agora, o computador, como que eu faço? Eu não consigo enxergar isso aqui, ó. Para mim conseguir ler o que está escrito no computador, como que eu faço? Eu tenho que fazer assim, ó, e força muito. Na época da pandemia eu padeci bastante, porque a maioria das aulas eram online, eu queria enxergar o que a professora estava passando lá nos slides, eu tinha muita dificuldade. Então, o computador eu enxergo assim.
Eu tenho que ficar assim, bem de pertinho, para poder conseguir. Às vezes eu faço assim com ele, ó, para fazer a leitura. Então, a facilidade que eu tenho no tablet é bem maior, porque eu consigo ler aqui, eu não preciso de chegar no meu rosto. Já o celular, como as letras são menores, muitas vezes eu tô olhando no celular, eu olho assim, bem de pertinho. Às vezes eu uso a minha miopia, porque a minha miopia, de perto eu enxergo bem. Aí eu faço isso aqui, porque eu não consigo ler com o óculos, eu faço isso aqui e faço a leitura assim, ó, bem de pertinho. E assim eu faço às vezes com algum material que tá com a letra bem pequenininha que eu não consigo ler com o óculos, eu coloco bem de pertinho. Ah, você consegue ler sem o óculos? Não consigo ler sem o óculos. Para mim fazer uma leitura sem o óculos, só para vocês terem uma noção, eu faço assim, ó. Bem de pertinho e olhando, usando o olho esquerdo, porque o meu olho esquerdo, ele é um pouquinho melhor do que o olho direito. Meu olho esquerdo, ele, por ele ser um pouquinho melhor, apesar de que eu tenho menos 31 nos dois olhos, o meu olho direito eu enxergo menos com ele. Então o esquerdo ele mata um pouquinho o direito. Tem vezes que eu me pego com o olho direito fechado e só com o esquerdo aberto. Aí eu tenho que ficar policiando o tempo todo para mim não fechar o olho direito. Eu tentar colocar ele para movimentar também. Mas isso são dificuldades que vêm surgindo com o passar dos anos, porque eu estou com 48 anos. Eu descobri a miopia com 7. E de lá para cá, a minha miopia, ela só foi progredindo, ela foi avançando. Eu comecei usando 24 graus, hoje eu estou com 32. Mas o 32 graus, ele vai me dar o quê? 10% de visão. Sem o óculos, eu enxergo 3%. Eu vejo só vulto. Hoje, eu fiz um teste. Eu vim da casa da minha amiga, mais ou menos 50 metros, até o meu apartamento, andando sem óculos. E eu consegui vir. Ah, mas por que isso? Porque quando eu era criança, até os 7 anos, eu consegui desenvolver as habilidades de locomoção sem enxergar, sem o óculos. Então, para mim era muito natural, era muito tranquilo. E assim, hoje, para mim, isso é natural. Eu comentei com a minha filha, falei, Nath, eu vim lá de fulana para cá sem óculos. Aí ela falou, mas como a senhora conseguiu? Eu falei, consegui, eu estou aqui. Então, a gente se supera cada dia. E na faculdade não é diferente, a gente vai trabalhando, conversando com o coordenador, com os professores, porque é um conjunto. Como que eles vão adivinhar o que vão fazer, como vão me ajudar sem eu falar? Então é um diálogo entre a equipe multiprofissional da escola ou da faculdade com a pessoa com deficiência. Tá bom? E eu vou ficando por aqui, depois, posteriormente, eu vou fazer um outro vídeo e a gente vai falando, vai destrinchar esse assunto aqui com mais detalhes, tá bom? Muito obrigada. Se isso fez sentido para você, se contribuiu para o seu conhecimento, compartilhe, dê o seu like e fica um abração da missionária Raquel Barbosa.